Boa tarde, sejam bem-vindos a essa aula de Sociologia para a segunda série do ensino médio aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Emerson, estou acompanhado da professora Tânia. Tudo bem? A nossa aula hoje é de diversidade, o tema é diversidade nacional, mas esse tema ele serve de pano de fundo para a habilidade que nós desenvolveremos aqui, que é a análise de tabelas, leitura e análise de tabelas. Como o tema é diversidade nacional, então, eu proponho uma pergunta. O que faz com que o que classifica o povo brasileiro? Qual elemento é tão singular que faça com que a gente enxergue para nós brasileiros, e quem nos enxerga, diga, este é o povo brasileiro. Dá uma teclada aí no celular ou no computador, no chat, que gostaria de informar, será o nosso meio de interação e também para a gente fazer algumas atividades. Lembrando que devemos usar com bom senso, porque estamos numa sala de aula, ainda que virtual, né, Tânia? Isso mesmo. Então, dá uma respostinha rápida. O que seria esse elemento que nos singulariza enquanto povo? O que faz nos distinguir? Vai colocando aí a sua resposta e eu vou seguindo. A Tânia chama alguma coisa que aparecer aí. Mas vamos lá. A diversidade ela é muito ampla. É muito difícil de nós definirmos definitivamente o que de uma maneira absoluta e que não se muda mais. Né? O próximo slide, por favor. Dentro da diversidade deste país enorme que vocês enxergam na tela, que é o nosso país, com as 5 regiões, os estados e tudo mais, dentro desta fronteira nos encontramos e somos o povo brasileiro. E acabei de perguntar para você o que é singular, mas ao mesmo tempo nós não somos iguais. Os jovens do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, são iguais aos jovens do Vale do Xingu, no Pará? Do Vale do Jequitinhonha, em Minas? Ou mesmo do Vale do Paraíba Carioca? Eles são iguais? Mais uma perguntinha para você colocar aí no chat. Vai colocando, a professora Tânia nos interrompe. Emerson, vou interromper já, tá bom? Lá. Antes de você continuar, a gente já tem aqui uma participação bem significativa, né? Os estudantes estão aqui participando, alguns estão dando exemplos, né, da parte culinária, outros estão falando de questões sociais, de questões culturais. Por exemplo, o Cauã está falando da feijoada, né? A Larissa, cultura. O Eduardo, a pobreza. A Bianca, a diversidade. O Vinícius, futebol. Né? E aí vai indo, aí chegou até o Michael, né, que disse meme. Que nós somos muito conhecidos pelos bons memes que nós estamos produzindo aí, principalmente por essa questão política que nós estamos vivendo, né? Sim. Já que ele tocou no assunto meme, eu devo dizer que moro em Taubaté, que é a capital dos memes, não é? A cidade produz muitos memes. Então, é exatamente isso. Várias coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo fazem com que nós encontremos essa singularidade que nos distingue dos outros povos, dos outros países, não é? No próximo slide, a gente reafirma essa pergunta. Você já parou efetivamente para pensar o que é diversidade? Teve uma estudante que falou, a diversidade nos distingue. Eu creio que ela deve ter se referido aos vários povos que vieram para cá, para essa terra, e constituíram o país juntamente, não podemos esquecer em momento algum, com os índios que já estavam aqui. O Brasil não começa quando os europeus chegam. Pelo contrário, o Brasil já existia e já era muito rico em termos de diversidade, não é? Então, a gente não para pensar, mas é uma pergunta muito importante. E já que se falou de meme, essa foto é bem legal, porque todas as pessoas estão com um tipo de carinha.
Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem na tela de vocês, mas essa imagem é uma imagem fácil de achar. Ela está num banco de imagens gratuitas que se chama Pixabay. No próximo slide, por favor. Agora eu vou propor uma atividade mesmo. O que é diversidade nacional? Já teve essas respostas aí que os estudantes colocaram, a Tânia leu para nós, mas essa diversidade, essa forma de dizer o que é diversidade, ela é muito básica ainda. Nós precisamos agregar caráter mais científico para essa pergunta. Então, eu convido vocês a perguntarem para as pessoas que estão ao lado de vocês aí, em casa, porque estamos em momento de isolamento social, é necessário, mas veja bem, é um isolamento bem interessante, porque se fosse há uns 10, 15 anos atrás, não haveria internet, não haveria meme, não é, Tânia? Não. Então, perguntem para as pessoas que estão próximas de vocês, se você estiver sozinho, tente se lembrar de algum momento em que teve essa conversa, porque nós já falamos sobre isso em algum momento da nossa vida. E coloque aí no chat, né? Qual é a definição mais recorrente que apareceu quando você perguntou para as pessoas o que é diversidade nacional? Vocês vão ter um tempinho aí, porque há uma conversa que vocês vão ter que realizar de 5 minutos. Talvez um pouquinho menos, mas veja bem, é uma pesquisa que vocês estão fazendo, então a resposta precisa ser bem clara para a Tânia ler aqui para nós, não é, Tânia? Então vamos lá. Sim, e olha, vou dizer, hein, Emerson, eles já estão participando. Ah, isso é legal. Já estão animados, olha, eles estão de parabéns. Então, e com questões bem interessantes aqui, viu? Você então já quer? Vamos dar esse tempinho para eles? Vamos dar um tempinho, depois eu leio, mas olha, tá bem legal.
Olá, estamos aqui de volta e já aproveitamos para agradecer a participação de todos, né? E aqui a gente tem algumas respostas, viu, Emerson? Vamos Né? lá. Para a atividade 1, diversidade é variedade, né? Isso é uma fala da Isabelle, né? Diferentes culturas. O Lucas falou da diversidade entre os estados. O Gabriel, costumes diferentes. O Pedro Henrique, pessoas com culturas diferentes. O Guilherme, multiculturalismo. O Lucas, diferentes classes sociais. Né? A maioria está falando sobre diferenças culturais. Né? Inclusive, tem uma aqui, a Stephanie. Ela fala sobre etnia. Olha que interessante. Isso. O Rafael, cultura e diversidade de costumes e jeitos diferentes. A Laísa também trouxe uma questão interessante, a linguagem, né? Porque a gente fala muito, né? Sempre o outro Sim. que tem sotaque, É. né? O nosso sempre é a fala É. oficial. E o Ailon, né? Desculpa se eu não consegui falar seu nome, pronunciar corretamente, né? Ele falou dos sotaques. Exatamente Sim. isso. Essa questão da linguagem, ela tá bem interessante. Vocês estão super participativos. Parabéns. Então, e é bem legal que a cultura é efetivamente o que mais aparece nas respostas dessa enquete que vocês têm. Então, a gente pode já levantar essa questão. Cultura é algo que identifica o brasileiro enquanto povo, distingue dos demais. Mas também é interessante dizer que a cultura, ela precisa ser especificada, como eles disseram aqui, os estudantes, né? Seja no sotaque, eu adoro. O sotaque eu acho muito interessante. É muito interessante porque a gente continua se entendendo, mesmo com palavras diferentes, mesmo com sotaques diferentes. A gente é unido e a gente fala o português do mesmo jeito. É óbvio que tem as gírias, né, das localidades. Mas o próximo slide, vamos seguir adiante. Então, o que vocês acabaram de fazer, gente, foi uma pesquisa simples, não é, Tânia? Mas é uma pesquisa. O que vocês colheram de dados precisa ser tabulado, colocado numa forma que outras pessoas possam compreender com facilidade. Então, esse é um dos pontos que garante a qualidade de uma pesquisa. Mas para tratar de diversidade, nas ciências sociais, nós poderíamos usar vários tópicos, inclusive desses que vocês trouxeram. Nós poderíamos pensar a diversidade a partir do gênero, a partir da etnia, a partir do lugar onde as pessoas vivem e como vivem. Nós poderíamos pensar a diversidade num leque muito variado. Dentro das ciências sociais, isso é muito interessante. Para as pesquisas que se faz pelas áreas do saber dentro das ciências sociais, existem alguns tipos. Vamos pegar no próximo slide, por exemplo, para vocês entenderem dois exemplos que são os mais clássicos, que são as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas, não é, Tânia? As pesquisas qualitativas, o próprio nome, vocês já conseguem compreender o que ela faz. Elas são mais amplas e elas se aprofundam muito mais. É um tipo de pesquisa muito comum na antropologia. Os antropólogos, eles costumam fazer isso para entender, por exemplo, um grupo social. Vamos falar dos skatistas. Aqui na capital, na região central, na Praça Roosevelt, eles andam bastante de skate ali, mas eles fazem um movimento ali da Consolação para Paulista, da Paulista para Consolação, eles ocupam aquele espaço, eles andam nas calçadas, eles fazem as manobras e eles estão inseridos neste contexto. E, inclusive, a Praça Roosevelt foi preparada para os skatistas. Tem várias rampas, vários espaços para eles fazerem as manobras. E eles têm o direito de ocupar o espaço da cidade como qualquer outro cidadão. Um antropólogo que queira compreender o estilo de vida, porque para nós que não andamos de skate, parece que eles estão brincando, que é só lazer, mas não é, muito mais que isso. Quando a gente quer saber o que é esse a mais, a gente lança a mão da
pesquisa qualitativa. E, em geral, a antropologia faz isso, que é um olhar para dentro e inserido no contexto desse grupo. E é importante dizer que o olhar antropológico ele precisa manter um distanciamento. Quando o antropólogo vai lá fazer a pesquisa, ele não pode se tornar um skatista. Ele não pode ser influenciado pelo skatista. Então, quando a gente faz uma pesquisa, é importante que se diga isso. Nós temos que nos mantermos distante daquele objeto que estamos pesquisando para a gente não induzir resultados que não são os reais. A gente precisa colher os resultados reais. Um outro exemplo é a pesquisa quantitativa. O nome já diz, ela está preocupada com quantidades. Por exemplo, o desemprego. O desemprego ele é medido em pesquisas quantitativas. A quantidade de mulheres grávidas que trabalham e, posteriormente, vão ter licença maternidade. A gente lança a mão de uma pesquisa quantitativa. Podemos até fazer uma pesquisa qualitativa ali dentro, mas os números, neste momento, é o mais interessante, porque eles vão demandar políticas públicas, né, Tânia? Aquelas políticas que vão pensar a maternidade e o mercado de trabalho, por exemplo. Nenhuma mulher pode ser tolhida de ser mãe só porque ela vai perder o emprego. Pelo contrário, precisa haver toda uma questão que proteja tanto ela enquanto profissional, tanto ela enquanto mãe e a própria criança. A mesma coisa em relação ao desemprego. Por que tem tanto desemprego, por exemplo, na região do ABC, que tradicionalmente era um polo automotivo? Por que as empresas estão indo embora dali, estão indo para outras partes do país? Que é bom também, porque aquelas partes em que recebem novas empresas vão ter um outro tipo de oportunidade para as pessoas lá, não é, Tânia? Então, as pesquisas quantitativas, elas trazem esses números que direcionam para esse tipo de procedimentos, que são os políticos. Em geral, a ciência política faz muito esse trabalho. E as duas pesquisas não são separadas, não precisam ser, elas podem ser feitas separadamente, mas quando elas se encontram, o trabalho fica muito mais rico. Então, produzir dados para responder perguntas é de suma importância na sociologia. Então, responder o que é a diversidade nacional não pode ser só naquele primeiro momento que nós utilizamos no início da aula. Ele precisa se consolidar. Ele precisa de alguns elementos que façam com que as afirmativas propostas pelas ciências sociais tenham respaldo, porque a sociologia ela é um componente curricular, ela é uma área do conhecimento da ciência. A sociologia é uma ciência. No próximo slide, a gente tem uma tabela. Lembra como que eu disse que os dados que a gente colhe precisam ser organizados de maneira a ser de fácil entendimento pelas pessoas? Aqui nós temos uma tabela do censo de 2010. Nessa tabela, nós estamos vendo a quantidade de homens e mulheres numa faixa etária. Porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente também precisa fazer um recorte. Porque senão a pesquisa vai ficar tão ampla que a gente não vai dar conta de manipular os dados. No caso desse censo, de 2010, a gente tem o recorte da juventude, que agora vai ser o nosso recorte dessa diversidade nacional. A juventude dentro da diversidade nacional nessa faixa etária. O que é a quantidade de homens em relação a mulheres na faixa etária de 15 a 20 anos e depois de 20 a 24? Olhem para essa tabela e coloquem respostas aí no chat para a Tânia falar para a gente. Que comparação que você faz? Pensa naquele momento em que vocês falam assim, professor, aqui na escola tem muito mais meninas do que meninos. A gente ouve recorrentemente essa frase, né? Existem muito mais mulheres do que homens. Olhem para a tabela. Que análise vocês fazem da tabela? Ela está bastante clara. A gente bate o olho e já vê isso. Alguém colocou alguma coisa aí, Tânia? Eles estão participando aqui, Emerson. Mas a tabela eles não...
Porque Não, eles estão falando da tabela, mas eu acho assim que. E assim, tá bem interessante aqui o que eles estão falando, mas eu gostaria de sim, fazer uma pergunta. por favor. Ai, gente, agora eu vou ser o professor da aluna ou o aluno da professora? Ai, sabe o que acontece? Eu olhando assim essa tabela, esse recorte, né? A gente tem esses dados são nacionais. Mas será que esses dados, quando a gente olha para cada região do país, ele vai ter outras características? E é uma excelente pergunta, porque quando eu falei da tabela, isso é o somatório do país todo no censo de 2010, né? A quantidade de homens entre 15 e 20 anos e 20 e 24, homens e mulheres, nacionalmente falando. Mas quando a gente olha separadamente, a gente vai ter outra leitura. Nessa tabela, o que eu gostaria que vocês tivessem prestado atenção é que existem mais homens do que mulheres, não é? É mínima a diferença, é bem pequena, mas isso contradiz a ideia que a gente tem de que existem mais mulheres do que homens no país nessa faixa etária, é aquilo que você falou. Mas lembra que eu disse que é importante que a gente faça recortes, que é o que a Tânia acabou de falar. Se a gente for olhar regionalmente, isso vai ter uma diferença. Haverá lugares com muito mais homens e lugares com muito mais mulheres. E é muito provável que você lá na sala de aula que falou, professor, tem mais menina aqui, realmente naquela escola. Então, os recortes são muito importantes. A próxima tabela, por favor. Emerson, antes da tabela, eu já queria falar um pouco, né? Porque eles estão participando Sim. bastante. Eu queria falar um pouco sobre o que eles estão colocando aqui no chat. Então vamos lá. A Sabrina disse que tem mais homens que mulheres, né? Ela Uhum. acertou, ela olhou direitinho a tabela, né? A, a Alice, né? Ela fez um outro recorte, ela não fez um recorte só homens e mulheres, mas existem mais adolescentes homens, né? Então ela teve um olhar Sim. mais cuidadoso É para isso as faixas mesmo. etárias, né? Aham. E o Davi falou: agora tudo faz sentido. Davi, você ainda não tá com ninguém? Verdade. Mas às vezes não adianta ter uma quantidade enorme de menina ou de menino se você não é um cara ou uma garota legal. Ninguém vai querer ficar com você, não é, Tânia? É, mas assim, tudo tem hora para tudo, né? Às Sim, vezes você não sim. encontrou aquela pessoa legal ainda, que Aham. faz o seu gênero, o seu É, tipo. exatamente. A próxima tabela, eu vou fazer uma pergunta. O que se manteve na próxima tabela em relação à primeira? Né? A linha, a coluna, o que se manteve? E outra pergunta. Nessa próxima tabela, a gente enxerga a quantidade de pessoas na cidade e no campo. E ela assim, corrobora tudo que nós sabemos. Tem mais gente na cidade do que no campo. Para a sociologia, o que interessa é isso? Quais são as políticas para fazer com que as pessoas queiram permanecer no campo? Por que será que as pessoas saem tanto do campo e vêm para a cidade? Será efetivamente que nas cidades tem mais oportunidade do que no campo? As políticas públicas para os moradores da zona rural são menos interessantes do que para os moradores da cidade? Esse é um recorte. Na próxima tabela, por favor. Alguém respondeu o que se manteve, Tânia? A coluna ou a linha? Sim, várias pessoas. Sim. Várias E eles pessoas. responderam? Ah, aqui, ó, disseram que sim, né? Então, o que se mantém é a coluna Sim. sempre se mantém. A linha que está sendo alterada, mas pode ser que haja tabelas que seja o contrário. Mas existe um padrão que geralmente é esse: coluna e linha fixas, porque facilita a compreensão. Bater o olhar toda vez que você for analisar uma tabela. Você não precisa ter que entender novamente qual foi o formato em que ela foi criada. Nessa tabela, a gente já tem a questão da etnia ou raça. E no IBGE, isso precisa ser muito bem esclarecido, né, Tânia? O recenseador não aponta para a pessoa e fala para ela assim: você é branco, você é pardo, você é amarela, você é índia.
Ele não faz isso. Isso é autoatribuído. A pessoa é que diz. Eu, por exemplo, acho que eu sou preto, que é uma nomenclatura do IBGE. Muitas pessoas acham que eu sou pardo. E já teve gente que diz que eu sou branco. Não sei, acho que elas não estavam muito bem naquele dia. Então, aqui, eu vou interromper você um pouquinho, Sim. tá, Emerson? Rapidinho. Então, aqui, eles estão falando bastante da questão do êxodo rural, da busca por trabalho e oportunidades. E tem muitos perguntando sobre um critério, né, de indicação, que é o que é o amarelo na tabela. Ah, o amarelo são os asiáticos. Os asiáticos, eles foram categorizados como amarelo, para não precisar dizer assim, chinês, tailandês, japonês. Então são os asiáticos. Existe essa... Como os brancos poderia estar escrito lá, caucasianos, não é? São várias nomenclaturas, sinônimos para as palavras. Isso já, assim, desculpa interromper a sua Sim. aula, mas isso assim já teve muitas mudanças, né, nessas categorias do IBGE, né? E é interessante, quem tiver interesse em pesquisar, dá uma olhada sobre essas categorias, né? Como o IBGE já aprimorou bastante, né, esses dados, né? E tem questões sobre racismo, né, que Isso. mostram nesses dados do IBGE, né? Tinha o moreno claro, moreno Sim. escuro, Tinha uma paleta de cores, uma né? paleta de cores, né? E o IBGE foi aprimorando isso, né? Quando a gente olha, né, esses dados mais em Antigos, né? épocas, né, mais antigas, a gente vê o quanto isso já foi aprimorado, mas ainda pode ser Isso, melhorado, porque né? é um tema muito delicado, né, Tânia? E é Exatamente. importante que se reafirme novamente. A própria pessoa é que diz qual a cor dela. Não é o recenseador, né? É uma Uhum. autoatribuição. Eu sou branco, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou indígena, eu sou amarelo, tá? Então, e aqui, Emerson, muitos estão questionando a ideia de preto, né? Alguns Sim, estão achando que é racismo falar preto. falar preto, né? Então, mas essa é a nomenclatura que o IBGE Essa, usa. porque é a cor da pele. Isso, nós não estamos falando de etnia, especificamente neste caso, mas existem movimentos negros que acham que é preto, movimentos negros, o próprio, eu mesmo já estou falando aqui, né? É muito delicado, é muito difícil. Na verdade, a gente não deveria estar preocupado com isso, não é? Pouco importa se a pessoa é amarela, se ela é branca, isso não faz a menor diferença, mas nós precisamos de políticas públicas para essas questões, para saber como é que estão em termos de racismo mesmo, como a Tânia falou, em termos de oportunidade de emprego. Então, por isso que é muito importante que haja esse tipo de discussão. Na próxima tabela, nós temos o que se chama de clivagem, porque é muito importante que a gente pegue os vários dados das várias tabelas e faça várias considerações, como vocês podem ver aí na tela. Quando a gente combina as tabelas, é muito mais profícuo, a gente extrai muito mais informações, né, Tânia? A próxima tabela no próximo slide, por favor, só para vocês olharem o que eu estou falando. Aqui nós mesclamos o gênero e o lugar onde vivem essas pessoas, se na cidade ou no campo. Olha como a tabela ganhou uma amplitude maior de informação e ainda assim é clara. Mas foi acrescentada uma coluna ali onde está o gênero ao lado da faixa etária. Antes o gênero estava em cima, lembram? E houve uma subdivisão na linha onde colocou o gênero em relação à idade. Mas isso não compromete a leitura, pelo contrário, garante mais informações. Vamos para a atividade? Ó, antes de ir para a No, atividade, Emerson, ó, tá. aqui, olha, os estudantes estão adorando esta aula. Eu fico feliz. Né? Eu Nós fico feliz. agradecemos, Nós porque é tudo dois, não é, feito com Tânia? muito trabalho, com É. muito esforço e num ambiente que a gente não está acostumado, né? Não, não, a gente está acostumado com a sala de aula, aquela Isso, tradicional que aquela vocês conhecem. tradicional. Muito obrigada, muito É. obrigada. Então vamos para a atividade? Vamos. Aqui é para vocês fazerem uma análise. Essa tabela
ela foi produzida pela Unesco. É uma tabela antiga, ela é de 2004, mas se a sociologia é uma ciência, ela retoma coisas que já foram feitas para reanalisar e ver como é que está hoje. Por exemplo, lá na primeira linha, eu quero que vocês façam uma análise dessa primeira linha, que é a violência, né? A violência entre as cores, a porcentagem de violência entre eles, né? Entre os brancos, os pardos, morenos. Observe que na tabela da Unesco está pardos, morenos, não é? Hã? E tá negro, exatamente, em vez de preto. E outros. O outros vai incluir o amarelo, o indígena. Olha para vocês verem como a categoria do outros está. Se a gente fizer uma análise dessa tabela nesse sentido, por que eles viraram outros? Então vocês terão um tempinho, gente, 2 minutinhos para dar uma analisada nessa linha, por favor. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam aí dessa linha? Não era uma pergunta especificamente, era para vocês fazerem uma análise dos dados dessa linha. O que vocês acharam? Na verdade, o que a gente deve olhar nessa tabela é a variação nessa linha, a variação percentual entre os grupos. O próximo slide onde vai estar efetivamente a questão. Por favor, coloquem aí, ó. A variação percentual em relação a brigas, né? Qual dessas alternativas seria a certa? Vocês podem colocar aí no chat, nós nem vamos, mas o interessante era que vocês fizessem a análise da tabela. Qual dessas respostas seria a certa? Por exemplo, A, menor do que 7,5% entre todas as categorias. B, maior entre pardos, morenos e negros. C, de 3,4% entre pardos, morenos e brancos. E, por fim, todas as respostas estão incorretas. Na verdade, a gente está quase encerrando a aula, a resposta é a primeira, é a A. Menor do que 7,5% entre todas, porque quando eu pego as duas pontas das categorias e subtrai uma da outra, se eu não me engano, dá 7,3, que eu nem vou conseguir fazer a conta. Próximo slide para a gente ir finalizando a aula, por favor. A gente vai pensar na violência policial. Na linha da violência policial em relação às categorias. Não vai dar tempo da gente fazer uma análise mais apurada e a gente vai para o próximo para reflexão. Eu já vou trazer para vocês a reflexão no próximo slide.
Se a gente for olhar mais detidamente essa linha, a gente observa que os mais brigões dessa tabela são os brancos, os morenos e pardos. Eles são os mais brigões ali na linha. Quem briga menos são os negros e os outros. Contudo, quem recebe, em termos de violência policial, quem tem maior percentual? Por exemplo, os negros têm 12, eu não enxergo, 12,6, 12, pouco, mais ou menos, por cento. E os brancos têm 6. Isso é muito, muito estranho, não é? Bastante estranho. E a mesma coisa em relação aos pardos e os outros. Os outros brigam menos e eles têm uma quantidade de violência policial contra si muito maior. Então, isso é muito estranho. E o estranhamento que leva à desnaturalização do olhar, que vocês já aprenderam lá na primeira série em Sociologia, se coloca aqui. Essa, gente, é uma discussão muito ampla. Tem muita coisa para a gente falar sobre leitura de dados em tabelas, que pode virar um gráfico. Às vezes, os dados são colocados de maneira a pessoa não interpretar o que efetivamente eles estão dizendo. E isso é muito importante. Por isso que a leitura de tabelas, ela é de suma importância na sociologia, ela é de suma importância na sociedade como um todo, não é, Tânia? Dá tempo de a gente falar alguma coisa deles aí? Dá sim. Então, aqui, olha, a Ana Paula, né, falou da questão do estereótipo, né, do marginalizado, Sim, né? exatamente. Pode ser uma... E eles estão falando basicamente sobre essa questão, né, do estereótipo e da marginalização, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque a aula já está no seu final, né? Falam bastante também sobre a questão do racismo, que o racismo está muito presente, né? Nessa relação que foi apresentada na tabela. E é basicamente isso, mas olha, tem um dado aqui, Emerson, que é super importante, é que os estudantes estão percebendo isso, né? Dessa importância, né, da leitura das tabelas, da leitura dos dados, inclusive para apoiar, né, esse olhar de estranhamento e desnaturalização, né, que aparece na nossa sociedade. Então, pessoal, a gente agradece muito. Como eu disse, é um assunto muito grande, muito extenso e apaixonante. Eu, particularmente, gosto muito e me parece que vocês também gostaram. E não é assunto para se encerrar nessa aula. Conversa aí com o pessoal no seu entorno, peguem tabelas, façam análises, vai ser bem interessante. Então, até a próxima. E além disso, é importante destacar que esse assunto, ele é um assunto do currículo, né? É um assunto que o seu professor, que a sua professora, ele vai dar um encaminhamento, né? O assunto bem forte na sociologia, né? O seu professor vai continuar dando encaminhamento, leve as suas questões, né? Para o professor, inclusive desta aula, né? Que eu acho que é o melhor. E encerramos por aqui. Obrigada, Emerson. Obrigada a todos.